Todo empresário acha que conhece seu mercado até descobrir que estava olhando para o lado errado. Você analisa seus concorrentes, trabalha sua marca, busca diferenciação e ainda assim algo parece faltar. Porque alguns mercados são verdadeiros campos de batalha, enquanto outros permitem margens extraordinárias? O que separa negócios que lutam centavo a centavo daqueles que dominam seus setores com tranquilidade? Bem, a resposta está nos 5 níveis de competitividade que determinam o destino do seu negócio. Eu apostaria que você está ignorando pelo menos um deles. No vídeo de hoje do Ponto Cego, eu vou revelar como avaliar corretamente seu mercado, identificar oportunidades que seus concorrentes nem imaginam existir. Pronto para enxergar o que ninguém mais está vendo? Um aspecto que pouco se fala no mercado e é um dos aspectos mais relevantes, eu inclusive invisto muito tempo aqui quando eu assessoro e apoio empresários, é a parte de modelos de negócio. Mas obviamente eu não vou ficar aqui falando de modelo de negócio com você e a gente poderia ter um vídeo especialmente só para isso. Mas muitas vezes a gente está em certos mercados tentando prosperar, tentando obter uma margem melhor ou até mesmo superar a nossa competição e muitas vezes a gente não tem êxito. Muito pelo próprio modelo de negócio. Mas eu quero deixar o modelo de negócio um pouco de lado aqui, porque obviamente é um ponto super importante, a gente pode falar no segundo momento. Eu quero falar com você sobre a competitividade do mercado. Como assim, Bush? Vou explicar. Quando a gente olha certos mercados, você olha de longe e você diz assim, nossa, aquele mercado tem uma margem tão grande, né? Como é que esse pessoal opera? Pô, o cara tem 50% de margem, o outro fala que tem 70% de margem. Bem, em primeiro lugar, a gente tem que separar aqui duas informações importantes. Sim, existem mercados que a margem ela é muito grande. E aí vai existir por duas razões. Primeiro que é o mercado novo, um mercado que está se iniciando. Então, mercados normalmente assim são mercados que têm uma baixa competitividade. Então, automaticamente, por um período de tempo, muitos players, não sendo os melhores players, eles vão capturar muito valor, muito dinheiro. A gente olha isso em vários mercados, o próprio mercado da internet foi isso, né? O mercado da internet, a gente vem aqui quase no fim de uma ressaca aqui, é um mercado que qualquer oportunista que fosse falar poderia fazer muito dinheiro, como qualquer profissional muito capacitado que fosse lá faria muito dinheiro. Só que agora, com o passar do tempo, o mercado vai se equalizando e chegando num ponto que as margens já não são mais as mesmas. Aqueles profissionais que antes vendiam um sonho e não entregavam, eles não vão ter mais espaço, porque agora você passa a ter mais opções. E todo o mercado que tem muita margem é uma oportunidade. Então, com isso, ele atrai muitos outros players que desejam navegar no mercado de maior margem. Porque entre nós, você ter uma margem maior permite que você erre, possa errar mais, você tem mais margem de manobra e isso é importante para quando eu conduzir meus negócios. Então, quando eu olho desta ótica, mercados mais novos, eles permitem isso. Mas você provavelmente não está nesse tipo de mercado. Esse tipo de mercado, ele tem uma janela curta de tempo e se você analisar, com o tempo, como diz o próprio Sei, eu já gravei um outro vídeo aqui falando sobre isso, o mercado, ele se equaliza, né? Você dificilmente vai ver algum mercado onde uma margem é menor do que 15%. Até porque, entre nós, se você tiver um mercado, com um negócio correndo risco por uma margem menor de 15%, ou o seu prêmio é muito grande frente ao risco que você corre, ou seja, um negócio que já está estabelecido, eu já domino, eu tenho vários moats, vários controles que não vai permitir ninguém vir me tirar, então eu já conquistei o direito de um bom período de tempo aí capturar dinheiro. Ou provavelmente você está num mercado que quem está de fora acredita que você está satisfeito com uma margem de 5%, de 8%, mas não enxerga que tem outros modelos de negócio, outros motores de renda associados àquilo. Então pega varejo, por exemplo. Não é difícil você ver empresas de varejo que elas não dão rentabilidades adequadas. Pô, você pega os maiores, o cara tem margem de 2%, hoje tem de 5%. Pô, como é que vai correr um risco desse tamanho para isso? Tem algumas variáveis. O quanto os investidores estão recebendo dinheiro também em outras empresas perante os aluguéis, os pontos, o quanto eles estão tendo rebates do mercado financeiro. E eu poderia trazer N outras alternativas que teriam como motores adicionais. Então, muitas vezes tem negócios que o motor principal, que gera talvez a maior associação de marca, que gera a maior penetração de mercado, não necessariamente é onde vai se monetizar a margem, né? Porque entre nós, não precisa ser muito inteligente para entender que qualquer negócio com menos de 15% de margem hoje ganha menos do que uma Selic, que é muito menos do que qualquer tipo de necessidade de mercado. Bem, falado isso, entendido isso, a gente tem que entender que os mercados eles podem ter níveis de competitividade. Então, é para isso que eu estou aqui, para te mostrar os 5 níveis de competitividade, para que quem sabe você possa aproveitar mais ou mesmo ter ciência do mercado e do nível que ele está. Então, vamos para o primeiro. O primeiro nível, né, é quando você está num mercado que tipicamente qualquer um faz dinheiro, né? É um pouco do que eu exemplifiquei no início da nossa conversa aqui sobre o mercado digital, sobre certos mercados, né? As paletas mexicanas no início, ou seja, no início, quando você lança uma marca, lança um mercado novo, descobre um comportamento que o mercado está
com desejo, você vai crescer absurdamente. A qualidade dos seus concorrentes não precisa ser boa. Ele não precisa ter muito nível técnico, eles podem não responder o WhatsApp de noite, eles podem eventualmente não ter o nível de satisfação adequado, não entregar a experiência, e mesmo assim esses caras vão estar gerando dinheiro no mercado. E aí você tem que se perguntar, esse tipo de mercado é que nível? Esse é o mercado nível 1, é um mercado que tem muito pouca competitividade. Então se você está no mercado desses, aproveita. Da mesma forma, se isso já não é mais uma realidade no seu mercado, puxa, o meu mercado está muito competitivo. Na verdade, todo mundo aqui entrega um nível adequado de satisfação, de qualidade. Muitos têm posicionamentos aqui de ofertas que ajudam mais o cliente, menos o cliente. Opa, aí você já está num nível de competição que já saiu do nível 1. Então o nível 1 é quando? É quando você está no mercado que até mesmo quem é medíocre, até mesmo de quem não entrega um bom serviço, ele começa a ganhar dinheiro. O próprio mercado que eu entrei, mercado de educação empresarial, quando eu decidi entrar exatamente por isso. Porque eu entendia que os meus players, né, os competidores desse mercado, era um mercado onde eu via muitas players que não tinham o lastro, não tinham o conhecimento necessário para transformar. Foi um dos fatores que me fez avaliar que era um mercado ainda com muita oportunidade. E aí vem uma observação que eu faço. Eu mesmo optei em entrar nesse mercado adotando políticas de precificação menores do que o mercado aplicava. Mas por que, Bush? Porque você acha que você não tem a mesma qualidade? Não, antes pelo contrário. Eu entrei nesse mercado porque eu entendia que eu poderia trazer um nível de profissionalismo, de qualidade acima do que o mercado estava acostumado, e com isso capturar um valor importante. Agora, se eu mantenho a margem alta como eles estavam, eu continuo permitindo que o mercado atraia pessoas de muita capacidade. Então, eu não conheço alguém ainda do mercado tradicional, do mercado de grandes companhias, grandes executivos que tomaram a decisão no tempo de carreira que eu tomei. Eu conheço muita gente, sim, né, que depois de uma certa experiência de vida, já está perdendo um pouco de performance, eles optam em virar consultores, coisas assim no mercado. Mas não é meu caso. No meu caso, eu estava no ápice de carreira, crescendo em carreira, e eu decidi fazer. Então, nesse caso, o que eu fiz foi criar, digamos assim, um nível superior de mercado, que é, vale a pena ir no mercado que a margem já não é a margem de antes? Então, é uma forma de desmotivar o risco de quem eventualmente quisesse entrar. Então, esse é o primeiro nível, que é o nível de qualidade do mercado que você está competindo. O segundo nível, ele tem a ver com, digamos assim, audiência, né? Sobre o quanto o teu mercado é um mercado hoje orientado à tua audiência. Então, por exemplo, se a minha companhia é uma companhia que consegue ter atenção do público, ela consegue ter argumentos adequados, ela tem narrativas que penetram hoje na atenção das pessoas, eu estou num segundo nível de competição no mercado. Ou seja, os meus players, eles sabem atrair público. Os players que eu estou disputando o mercado, eles sabem gerar demanda. Os players sabem conseguir impactar na ponta. Não é um mercado onde os profissionais, as empresas não sabem prospectar, não sabem estruturar uma forma de buscar a demanda. Então, quando eu estou num mercado onde eventualmente eu tenho um nível de qualidade melhor, mas ele ainda não é um mercado onde tem atenção, tem audiência, tem um público direcionado, eu estou no segundo nível de dificuldade, no segundo nível de competitividade. E aí, obviamente, eu tenho muito mais vantagens de poder crescer, porque basta eu criar uma audiência, basta eu entregar mais valor, basta eu me posicionar assim. Nos tempos atuais, esse é um mercado que tem crescido muito, né? Ou seja, a competitividade na atenção cresceu muito. Por mais que eu defendo muito uma tese de que a gente está saindo agora da era da moeda, né? A principal moeda do marketing, se atenção, a gente está indo muito mais, do meu ponto de vista, para a confiança, e eu vou, inclusive, ter um livro que está quase saindo aí do forno falando sobre isso. Independente de qualquer coisa, esse nível de competição por atenção em muitos mercados ele cresceu muito. Então, se você está disputando a atenção do cliente com outras empresas que sabem se posicionar, a competitividade do teu mercado já está no nível 2. Um nível onde as empresas têm um nível relativo de qualidade e elas sabem atrair demanda, elas sabem controlar a narrativa, elas sabem de verdade gerar movimento para o mercado. E aí a gente entra no terceiro nível de complexidade, de competitividade, que é o quando eu tenho que ter diferenciação. Ou seja, se tem muitos players com uma qualidade determinada, já sabem atrair, o que faz escolher A, B ou C? É de verdade a capacidade que eu tenho de comunicar uma proposta de valor única e relevante.
Final do dia é isso, né? No meu caso, eu posso ter umas vantagens injustas, como eu uso, inclusive gravei em outros vídeos com vocês, que é a experiência de vida que eu tive, os métodos que eu criei, a quantidade de alunos que passaram por aqui, são vários elementos que me diferenciam nisso. Quando você está no mercado, que todos os players têm as suas linhas, as suas teses, as suas formas claras, entendíveis para o mercado de diferenciação, você está num terceiro nível de competitividade. E aí você não tem muita escolha. Aí você está indo para um quarto nível de competitividade, porque aí sim você vai precisar de ter branding. Porque se entre nós todo mundo tem um método, método não é mais um diferencial. É mais ou menos como ovos, né? Você vai comprar ovos no supermercado, tem ovos a R$8 e tem ovos a R$28. Você vai comprar água, tem água a R$1, tem água a R$25. E teoricamente nós estamos falando do mesmo produto. Né? Assim, desculpe, mas ovo é ovo. Ok, a ração da galinha, a galinha corre de braços abertos, a água, são gueixas, não sei o que. Entre nós, gente, água é H2O, galinha bota ovo e assim vai, e empresas conseguiram maximizar a margem exatamente porque elas usaram marcas, né? As galinhas felizes, as galinhas livres, as águas francesas, as águas italianas, enfim, são posicionamentos onde as pessoas querem muito mais identificação com marca. E aí a gente entra no quarto nível de diferenciação, que é o que essa marca faz, o que ela defende, quais são as teses que ela acredita, para onde ela pensa que o mercado deveria ir. Então, este nível de posicionamento vai ajudando as companhias a defender mais o seu mercado e proteger de uma certa forma a margem. E aí, quando você está nesse nível, você está disputando o mercado de quarta nível de dificuldade, e aí já não é para qualquer um mais ganhar boas margens. Aí talvez você está disputando um mercado onde você tem que entender que você tem grandes desafios para conseguir capturar um bom percentual de share ou de margem. E tem um nível que é superior a esse. Então tu imagina que eu já tenho uma empresa, eu concorro no mercado com muita qualidade, ou players ao menos com uma quantidade razoável de competição. Todos sabem se posicionar e atrair demanda, conseguir atenção, ser interessante para os clientes. Tem linhas de diferenciação claras e tem marcas conhecidas. Puxa, Bush, tá tudo isso aí. Aí tu tá no quinto nível, que eu te diria que é o nível mais alto que tu pode ter em competição, que é quando a única forma que tu tem ainda para se proteger são com moats. O que é moat? Moat é aquele fosso que fica ao redor dos castelos de antigamente nas guerras para proteger os castelos, e muitas empresas usam disso como estratégias. Então isso pode ser lobby político, isso pode ser uma patente, isso pode ser uma proteção de mercado, isso pode ser uma tese exclusiva que só você pode atender, isso pode ser uma legislação que te protege. Eu não vou ir longe, pegar o mercado de ovos de proteína era um mercado que tinha uma margem muito grande. Por exemplo, que eu falei, tem ovos a R$30 a dezena no supermercado e tinha 8. E aí uma grande empresa de proteína olha e diz assim, pô, esse mercado eu posso entrar, mas não vale a pena eu entrar nesse mercado porque ele está no nível de competição entre diferenciação para a marca. Eu tenho que antecipar, eu tenho que acelerar, porque eu tenho que entrar no nível de competição que desmotive todo mundo, porque está todo mundo querendo ganhar dinheiro nesse mercado e está ganhando. Então os caras vão lá, compram a empresa que está no nível 4 de marca, comprar uma principal marca, desembolsa um bom dinheiro, só que aí já vem com isso e traz toda uma tese de moat, ou seja, já incentiva, consegue manipular ou direcionar ou intensificar uma legislação que agora exige que os ovos têm que sair com código de barra, com a validade, etc. O que faz com que pequenos competidores, pequenos agricultores, no caso aqui, eles não possam ter a mesma diferenciação que eles tinham para chegar na ponta e vender. E aí com isso eu crio o quinto nível, onde eu domino mais o mercado, eu reduzo um pouco a margem, mas eu controlo muito mais esse mercado. E uma vez que eu faço isso, eu desmotivo todo mundo a querer estar nesse mercado, talvez eles vão vender para mim agora e não vender mais no consumidor lá na gôndola, e eu aí consigo criar um moat, onde mesmo que a margem não é tão grande quanto era no início, eu me protegi a ponto que eu posso por muito tempo ficar capturando dinheiro, capturando mercado. É por isso que você vê as grandes empresas de commodity, porque você não vai querer fazer aço do dia para a noite, você não consegue entrar no mercado de mineração do dia da noite. Então são empresas que elas estão no nível 5. Elas já fizeram várias etapas dessas e com o moat elas criaram o nível 5 de competição, fazendo com que você não queira entrar mais para competir. É que nem Coca-Cola. Você pode dizer que a Coca-Cola ela vence no mercado por marca, mas na verdade ela vence muito mais do que marca por moat. Porque até grandes marcas surgem, podem ser marcas desejadas, mas a capacidade que a Coca-Cola tem de distribuição, a capacidade que ela tem, pô, imagina, você pode ir para 150 países no mundo, em qualquer esquina, pedir uma Coca-Cola, o cara sabe o que é e vai te entregar gelado. Então é interessante isso. Então, a provocação que eu te faço é, você tem entendimento de qual nível de competição seu mercado tá? O quanto provável é querer entrar, por exemplo, um cara que quer jogar o nível 5? O quanto tem hoje a possibilidade de entrar um cara a jogar no nível 4? É importante eu entender o mercado que eu tô, entender por quanto tempo eu vou poder navegar nas margens que eu navego, porque a natureza é que o mercado vai se equilibrar. Se tiver margem grande, vai atrair muitos outros players,
e sempre que atrai player, sempre pode vir um player melhor, e com esta visão de diferenciação, né, de níveis de competitividade. E se você já está lutando por uma margem pequena, provavelmente você está nesses níveis de competição e às vezes não estava entendendo qual é a escada que isso trabalha. E entendendo a escada, você tem dois caminhos. Você pode se reposicionar nessa escada, criando novas, ou até mesmo reposicionando modelos de negócio, porque nem sempre você precisa mudar de empresa, você pode só mudar o seu modelo de negócio. Bem, esse foi o Ponto Cego de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aqui, manda sugestões de vídeo, o meu papel aqui é te mostrar o ponto cego.